O que mais a gente quer é realizar as coisas do jeito que a gente acredita que são boas, né? Eu penso que o conhecimento ele nos ajuda muito. Nos ajuda porque nos livra de pagar alguns preços que acabam sendo caros no fim da história. Eu vou contar uma coisa aqui, porque algumas vezes eu escrevo ou falo, né, ou mesmo gravo situações que podem ser contraditórias com aquilo que a gente aprendeu, né? E até nos micos espirituais, que eventualmente eu tenho colocado no ar, né, porque eu vou fazendo aquilo tudo que dá, o que eu já tenho gravado, é importante que a gente tenha o conhecimento para não achar que ser bonzinho é transitar pelo espaço da nossa falta de conhecimento. Respeitando a todas as pessoas e dizendo que eu acho que eu tenho muita coisa para aprender, que eu vou errar ainda muito, né? A gente não sabe tudo. E é assim que é a nossa vida, né? Mas lá pelos anos de 80, mais ou menos, 1980, entre 1980 a 1990, para ficar assim um espaço em que eu possa ter cometido alguns erros de data, né? Eu fui fazendo tanta coisa na minha vida, mas na minha casa, eu fundei um hospital espiritual, né? E aí eu falei, agora vai, né? Porque eu vou trabalhar aí, vou ajudar todo mundo que eu puder, vai ser um sucesso total, né? É óbvio que o que eu penso é que a gente tem que fazer o melhor possível por todos que estão à nossa volta e fazer o melhor possível por nós mesmos para a gente poder continuar, né? Nós estamos inclusos, né, nesse mundo para ter um crescimento, aprendendo muito e fazendo todas as coisas dentro de um padrão de bom senso, né? Não dá para ir fazendo coisa errada achando que está fazendo coisa certa. Mas eu fundei o Hospital Espiritual e comecei a trabalhar bravamente. O Hospital Espiritual era assim, ele começava num determinado horário, né? A partir desse horário eu fazia inúmeras atividades espirituais com as consciências espirituais que eu via, né? Em projeção astral. Quando eu digo as consciências espirituais que eu via, é que eu via mesmo com o corpo físico, né? E todo o trabalho que eu realizava em projeção astral lúcida. Porque eu pensei comigo, puxa, agora eu vou aproveitar o máximo essa reencarnação, trabalhando e aprendendo, né? Que é assim que a gente consegue acrescentar coisas na nossa vida, sabendo que a gente vai cometer erros, que a gente não pode julgar ninguém, que a gente não pode julgar a nós mesmos, né? Porque o primeiro julgamento pode ser do que a gente faz, da autocondenação, da culpa. Mas eu comecei a fazer o trabalho, inicialmente a concorrência de consciências que iam neste hospital espiritual que eu havia fundado, né? Era pequena e de repente houve um boom de consciências, né? Porque um fala para o outro fala para o outro, e quando você olha, né? Nesse nosso mundo, que é um mundo carente, cheio de necessidades, porque é um planeta albergue, prisão, escola, hospital, é tudo, né? Aqui. E de verdade nós mesmos não estamos fazendo o melhor caminho, né? A gente poderia aproveitar melhor o nosso tempo. Mas eu fazendo esse tipo de trabalho, vi que a população espiritual aumentava muito e eu estava fazendo ele tendo como base física a minha própria casa, né? Só que eu comecei a perceber
que é assim, se você não tem uma organização e um limite para as coisas que você está fazendo, aí você está no meio da confusão, você está numa turba onde todo mundo vai pedir coisas para você e você não vai dar conta de contentar, né, a todos. Não tem jeito, uma pessoa só, ela não consegue, por melhor que ela seja, por mais conhecimento que ela tenha, se ela tem corpo físico, você contentar toda a quantidade de consciências carentes que estão à sua volta, vai ser difícil, né? E eu fui notando que eu já tinha algum sofrimento físico, né? Porque você vai caminhando no meio daquela turma toda. Os horários que você estabeleceu, eles são respeitados quando você coloca aquilo com assertividade total, né? Mas você vai ter espíritos tão carentes que vão te procurar em qualquer horário, né? Eu estou falando do horário terrestre, né? Que é um horário que eles têm que saber. Ó, gente, aqui a partir das 8 até as 10 da noite, até as 22 horas, eu estou trabalhando aqui, ajudando quem eu puder, com energias, com orientação, com tudo mais, né? Mas o que ocorreu é que foi aumentando demais, né? Eu fazia muita exteriorização de energia e tudo bem, até aí está tudo bem. Mas um dia eu, por conta do meu trabalho, eu me atrasei para chegar em casa e começar o processo. Quando eu cheguei em casa, morando isso num lugar afastado, né? Obviamente. O lugar era tão afastado que a rua da minha casa era uma rua de terra, né? Isso aqui, né, na cidade de São Paulo. Quando eu entrei na rua da minha casa, tinha espírito em toda a rua, né, esperando, alguns muito chateados comigo, né, e reclamando mesmo. E eu sentia que eu não conseguia dar conta, né, porque você tentar explicar para um, para dois, é uma coisa. Quando você tenta explicar para uma multidão que ninguém quer ouvir, é outra história. E eu tentei explicar, pedi para que eles entendessem tudo aquilo. Bom, o resultado disso aí, o resumo dessa parte da minha história, é que eu tive que fechar o hospital espiritual porque eu não estava conseguindo, né, com o meu projeto individual, atender a todos, né, e continuar atendendo o melhor possível, né. Isso foi explicado para todo mundo, né. Foi assim uma situação bem interessante, porque ninguém quer saber dos teus motivos, né. Quando a pessoa está carente, a única coisa que ela quer é resolver as próprias carências. E eu tive que eu mesmo entender essa situação, né? Registrar aquilo como um fato concreto, e então foi encerrada essa atividade, né? E eu comecei a aprender e perceber também que quando a gente quer fazer um trabalho espiritual, uma das coisas que a gente tem que ter é bom senso. Bom senso é fundamental, porque aí você atende o melhor, o máximo melhor, e ao mesmo tempo pode continuar, senão você vai no pulso da vontade, né? E o resultado é que esse impulso, ele é como se fosse uma subida e depois uma descida, né? Você vai viver desse jeito, tentando se automotivar em coisas que o bom senso consegue dar continuidade. Então, em algum vídeo, eu devo ter falado com relação a as pessoas não trazerem pessoas para receber em posição de mãos na sua casa. E alguém vai falar assim, não, mas você tem que ser bom, você tem que fazer. Olha, se você trouxer parentes, pessoas que são teus parentes, eles já fazem parte do teu grupo.
um já está afetando o outro de um jeito ou de outro. E você trabalhar para ajudá-los, você vai aliviar até você mesmo nessa situação. Agora, quando as pessoas estão de fora, nós temos que ter a noção que ajudá-las no lugar onde elas estão, ou numa instituição, ou num local apropriado para isso, é muito melhor do que você levar para sua casa. Porque quando você leva as pessoas para sua casa, o que acontece é que ela não vem sozinha. Uma pessoa física, ela vem com 7, 8 espíritos, ou muito mais do que isso. Às vezes é uma multidão que é incontável, né? E a pessoa não está bem. O resultado também é que quando você ajuda essa pessoa, todas as consciências que estão em torno dela, vão entender que podem pedir para você ajuda, né? E eu creio que a gente deve ajudar sim, mas tem que ter bom senso. E isso é uma das coisas que eu falo quando a gente faz imposição de mãos, né? Primeiro que você inicia o trabalho, né? Você tem que dizer isso: estou iniciando o trabalho de imposição de mãos. E depois, no final, estou finalizando o trabalho de imposição de mãos. Mas uma segunda coisa que tem que acontecer é: estou iniciando o trabalho de imposição de mãos para esta pessoa, e dizer o nome dela, ou direcionar para ela, se ela estiver na sua frente, declaradamente, porque aí, a partir desse momento, você já está trabalhando com as coisas organizadas e vai poder fazer um trabalho muito melhor. Se você não disser nada, não pensar nada, primeiro que o começo não existe, né? O tempo não tem começo, e segundo que quem estiver por perto vai querer se beneficiar das suas energias e te acompanhar o tempo todo. Então, quando você termina e finaliza, você terminou o trabalho, você não vai atender mais ninguém. Isso é importante que a gente entenda para poder viver com mais saúde e ajudar a todos que estão à nossa volta. Então, é isso.